Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade no nosso conteúdo. Vamos para mais uma aula hoje aí. Antes de começar, queria estar relembrando vocês. Eu vou falar relembrando porque eu já havia na semana passada dito isso. Eu gostaria que vocês, por favor, mandassem as atividades até sexta, tá? Nem todos me mandaram na semana passada. E na semana passada eu havia dito que seria a última semana de tolerância. Então, quem não me mandou as lições semana passada, já nem mande mais, tá? Não vou estar aceitando. Foca em mandar a de hoje em diante. Porque lembrando que como eu citei, até sexta-feira eu acho que é um prazo bastante aceitável para vocês. Então, quem não mandou, acredito que porque se descuidou, não teve interesse, enfim. Porque quem teve minimamente interesse deu para fazer sim, o tempo é mais do que o suficiente, tá? Então, quem não mandou, não precisa mandar mais o da semana passada, porque o prazo já se excedeu. Mande o de hoje em diante até sexta-feira que vem, tá? Lembra, a lição de hoje até sexta, da semana que vem até sexta da semana que vem e assim sucessivamente, ok? Hoje nós iremos ver sobre a aula 13, que é sobre os anelídeos, tá? Os anelídeos é um grupo muito parecido com os vermes que nós vimos nas semanas anteriores. Porém, eles vão ter algumas peculiaridades em relação aos vermes que os possibilita diferenciá-los dos vermes, né? Por exemplo, o principal ser vivo desse grupo são as minhocas, tá? As minhocas se parecem bastante com os vermes. Por que isso? Vamos lá. Os anelídeos são seres vivos cuja característica geral deles seriam as seguintes. Eles possuem o corpo cilíndrico e alongado, igual aos vermes, né? Porém, tem uma principal diferença. Esses animais, eles têm o corpo todo segmentado, dividido em vários anéis. Daí vem esse nome anelídeo. Olha uma minhoca aqui, ó. Se você olhar uma minhoca, você tá vendo o corpo dela que tem várias divisões, tem vários anéis. Enquanto os plateumintos, né, que eram os outros vermes, você não conseguia visualizar esses anéis. Eles tinham um corpo com um aspecto todo liso, né, um aspecto uniforme, tá? Então, os anelídeos são os vermes de corpo cilíndrico, alongado, porém o corpo é segmentado em vários anéis, que possibilita basicamente diferenciá-los dos demais grupos de vermes. Outra característica, eles têm sistema digestório completo, ou seja, eles têm boca e ânus. Plateumintos não tinham boca e ânus, tá? Outra coisa também, eles podem apresentar cerdas, que são isso aqui, ó. Tipo essas perninhas, tá vendo, ó? Isso aqui é uma larva de fogo, chamada nereis. É um anelídeo aquático. Tá vendo que ele tem tipo essa perninha? Os vermes não têm perninha. Então eles podem ter cerdas, que são as perninhas. Eles têm um sistema circulatório fechado, ou seja, eles apresentam coração. Os vermes não tinham coração ainda, tá? Eles têm simetria bilateral, assim como os vermes. E a excreção deles, que é a eliminação de resíduos, ocorre através de uma estrutura chamada nefrídeos, que são como se fossem uns tubinhos que vão eliminar isso, principalmente amônia, tá? Que é uma excreta. Pode eliminar também nitrato, ok? Então, nitrato, amônia, dentre outras substâncias, serão liberados por esses nefrídeos, que é como se fosse a urina desse animal, fazendo uma comparação. É a eliminação de resíduos que não são úteis, tá? E aí, lembra como eu falei sobre as cerdas? Essas cerdas, né, essas presenças dessas patinhas aí, como se fossem patinhas, divide esses animais em 3 grupos diferentes. E justamente a quantidade de cerda que caracteriza cada um desses grupos, tá? Os 3 grupos são oligoquetas, poliquetas e hirudíneos. Quetas significa patas, cerdas. Quetas é cerdas. Oligo é pouco. Então, tipo, oligoquetas são aquelas que apresentam poucas cerdas. Como, por exemplo, a minhoca. A minhoca, se você analisar com uma lupa, ela vai ter algumas cerdas na sua parte abdominal, né? Na parte de baixo do seu corpo, no seu ventre. Não muitas, mas algumas terá sim. Então, minhoca é uma oligoqueta, é um anelídeo de poucas cerdas. Poli é muito. Então, poliquetas, muitas cerdas. São, por exemplo, os nereis, que são esse, olha o quanto de cerda que ele tem, parece uma centopeia. Tá vendo? É a larva de fogo, ou nereis, que é um anelídeo aquático.
poliquetas, então, é esse animal aí que apresentam muitas cerdas, né? Como esse exemplo desse nereis que eu citei para vocês. E o terceiro exemplo são os hirudíneos, que não possuem cerdas nenhuma. Como, por exemplo, deixa eu achar a foto aqui, o sanguessuga. Olha aqui um sanguessuga. O sanguessuga não tem nenhuma cerda. É aquele animal presente em rios, em lagos, que ele pode grudar na sua pele e sugar o seu sangue. Olha uma imagem real do nereis, aquele que eu mostrei na foto, que é um poliqueta. E a minhoca, aqui ó. Então, ó, oligoqueta, minhoca, poucas cerdas, tá? Poliqueta, nereis ou larva de fogo, esse aqui, ó, muitas cerdas. E hirudíneos, sanguessuga, nenhuma cerda. Então, a quantidade de cerda é o que classifica esses seres vivos nessas três classes. Mas todos eles são anelídeos pelo fato de serem vermes de corpo cilíndrico e alongado e com o corpo segmentado em anéis. Anéis entre aspas, né? Daí vem esse nome, anelídeos. Ser vivo formado por vários anéis, tá? Então, basicamente, essas são as características principais dessa classe de ser vivo, ok? E sobre a diferenciação entre ele e os vermes, né, conforme eu citei para vocês, a diferenciação visual é principalmente esses anéis, porque os vermes tinham corpo liso e esse tem o corpo segmentado. Agora, a diferenciação fisiológica interna vai mudar também que os primeiros vermes, que são os plateumintes, não tinham sistema digestório completo, não tinham boca e ânus, tinham apenas boca, tá? E esses vermes também, que são as minhocas, os anelídeos, eles apresentam um coração, tá? Além de sistema digestório completo, já possui sistema circulatório com um coração, tá bom? E eles também fazem a excreção por nefrídeos, que são esses tubinhos, conforme eu citei, que vão fazer a eliminação de urina, fazendo uma analogia com nós seres humanos. É a eliminação de excretas, de resíduos que não são úteis para o corpo desse animal, ok? Acredito que por hoje seja basicamente isso, porque é bem simples esse conteúdo, tá bom? E aí eu gostaria que vocês realizassem os exercícios das páginas 16 e 17, que tem relação com isso que eu acabei de falar para vocês, tá bom? E aí me mandem até sexta, não deixem passar esse prazo, porque após isso eu não vou aceitar mais, tá bom? Fiquem em paz aí, boa semana para vocês.